Bom dia, meninos. Vamos começar a nossa aula do Meet hoje, fazendo uma pequena volta lá, uma revisão dos nossos conteúdos anteriores. Nós vamos falar sobre fração. O que é fração? Fração é uma parte ou um pedaço de um inteiro. A gente tem aqui alguns exemplos do uso da fração no dia a dia. Por exemplo, quando você vai lá junto com a sua família, você compra uma pizza no final de semana, aí todo mundo quer comer, e aí o que acontece? A gente vai dividir os pedaços para cada pessoa. Aqui nós estamos vendo 4 mãos, então são 4 pessoas. Essa é uma pizza de 8 pedaços, estão vendo? Então, o que acontece? A fração nada mais é que uma divisão. Eu vou dividir os pedaços para cada pessoa. Então, quando eu estou dividindo uma pizza em pedaços iguais, lembram-se que na divisão e na fração a gente precisa ser justo. Então, a divisão tem que ser em pedaços iguais. Então, quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo uma fração. Por exemplo, esse daqui que eu acredito que seja o pai na família, tá com a camisa, ele pegou uma fatia da pizza. Então, ele pegou um pedaço de 8 pedaços de pizza. Então, ele pegou 1/8, certo? Aqui, outro exemplo do uso da fração no dia a dia é para dividir um bolo. Espera aí que eu vou ver se tem mais pessoas entrando aqui. Aí, voltando aqui. Os exemplos de uso da fração no dia a dia, vamos dividir um bolo. Ontem eu fiz um bolo aqui em casa, mas não ficou bonito igual esse, o bolo não ficou muito bom. Mas esse parece estar bem gostoso, né, gente? Quando eu vou dividir um bolo, olha só, ela tirou partes do bolo. Então, eu uso a fração no meu dia a dia. Outra forma de usar a fração no dia a dia é no gráfico. Olha só, isso aqui tem um gráfico da contagem das raças de um país. Então, tem negros, brancos e índios. Quando eu contei aqui, eu tenho a fração de cada um. De cada 100, 90 e poucos são brancos, 10 são negros e índios, ó, são bem pouquinhos. Então, essa tem a parte da fração. E eu também tenho na fração os números fracionários. E como que eu leio a parte dos números? Então, quando eu tenho um número dividido por 2, é o meio. Quando é dividido por terço, é o terço. Por quarto, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Quando eu termino o décimo, eu passo para 11 e eu acrescento uma palavra, 11avos. Então, quando eu tenho uma parte de 11, eu tenho 11avos, ok? Outra revisão. A partir do 11, dizemos que um número cardinal seguindo a palavra avos, igual a gente colocou. 3 sobre 15, eu tenho 3 15avos. E aqui, 8 32avos. Atenção para a classificação dos algarismos na fração. Aqui eu tenho 8 sobre 32. Eu tenho 8 32avos. O 8, então, é o meu numerador, tá? É o número que está em cima, é o número de partes escolhidas. E embaixo eu tenho denominador, é o número das divisões, tá? Então, o número de baixo é o denominador e o de cima é o numerador. Lembrando aqui os tipos de frações. Fração própria, o numerador é menor que o denominador. Então, eu tenho 8 32avos, 3 15avos e 9 décimos. Então, o meu numerador aqui, em todas essas três situações, ele é menor que o denominador. Essa é uma fração própria. A fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Então, eu tenho aqui 8 quintos, 12 nonos e 7 quartos. Então, o numerador nessas três ocasiões aqui, nessas três frações, ele é maior
que o denominador. E o que é uma fração aparente? A fração aparente é a mais tranquila de fazer. O numerador é múltiplo do denominador, ou seja, eu posso fazer a divisão aqui, que ela sempre vai dar exata. Aqui eu tenho 8 quartos. Eu posso dividir 8 dividido por 4 dá 2. Então, é uma fração aparente. 12 dividido por 2 dá 6. Então, é uma fração aparente, porque a divisão dá exata. 7 dividido por 7 dá 1. Então, esse sinal aqui da fração indica uma divisão. Olha só. Olhando aqui mais outro tipo de fração, eu tenho a fração equivalente. Eu tenho uma pizza que é o mesmo tamanho inteiro. Só que eu tenho aqui 3 exemplos de divisão dessa fração. Aqui eu tenho 2 quartos, ou seja, eu peguei a minha fração, dividi em 4 partes e tirei 2. Então, eu tirei a metade da fração, que é essa situação aqui. 1/2. Eu peguei agora um pedaço maior, mas a minha pizza continuou do mesmo tamanho. Então, 2 quartos equivalem a metade, 1/2 da pizza. Da mesma forma, nessa terceira, o que eu fiz? Eu peguei a mesma metade da pizza, só que agora eu dividi em 8 pedaços e eu peguei 4 pedaços. Eu comi mais ou menos? Eu comi a mesma quantidade, só que agora a minha divisão que foi diferente. A pizza continua sendo inteira, dividida ao meio, e eu comi 4/8. Ou seja, 2 quartos, 1/2 e 4/8 são frações equivalentes. Elas são frações diferentes, mas têm a mesma proporção, o mesmo tamanho. Número misto. Como representar 2 pizzas faltando pedaços de uma fração? Como assim? Utilizando o número misto, um número formado por um número inteiro junto de uma fração. Bom, como eu faço essa divisão? Eu tenho um bolo inteiro mais um pedaço. Então, podemos dizer que eu tenho um inteiro e um 16avos. Porque eu peguei esse bolo e reparti em 16 pedaços e peguei mais um pedaço de outro bolo que estava repartido também em 16 pedaços. Então, eu tenho esse 1 que está sempre no meio da fração, ele representa um inteiro. Se eu tivesse 2, eu teria 2 bolos inteiros. Então, ele representa o inteiro. Um inteiro e um 16avos. Ou seja, um bolo inteiro e um de 16 pedaços. Isso se chama número misto, a fração número misto. Continuando aqui, o 2 é a parte inteira e o 6/10 é a fração. Podemos transformar o número misto novamente em fração. Como eu posso fazer isso? Bom, inteiros divididos na mesma quantidade da fração. Eu tenho aqui 2 inteiros e 6 décimos. Ok, se eu tenho 2 inteiros, não são 10 pedaços? Então, se eu tenho 2 inteiros, eu tenho 10 de 10 pedaços, mais 10 de 10 pedaços. Aqui eu tenho um inteiro e aqui eu tenho um inteiro. Quando que eu sei que uma fração é inteira? Quando eu tenho numerador e denominador iguais. Ou seja, eu tenho aqui um bolo cortado em 10 pedaços e esse inteiro são um bolo inteiro cortado em 10 pedaços, mais outro bolo inteiro cortado em 10 pedaços, mais outro bolo cortado em 10 pedaços, só que agora eu usei 6 fatias. Então, como que eu faço essa adição de frações? Quando eu tenho denominadores iguais, eu conservo meu denominador e somo somente os numeradores. 10 mais 10 mais 6, 26. Ok? Então, eu tenho aqui uma fração que o número misto foi transformado em uma fração. Fração, simplificação da fração. O que é mais fácil? Repartir uma multidão em 8 grupos e escolher 2? Olha só, eu reparti em 8 grupos e escolhi
2 grupos. Simplificação de fração. Ou repartir uma multidão em 4 grupos e escolher um. Olha só, agora eu dividi em 4 grupos e escolhi um. Tem o mesmo tamanho? Tem o mesmo tamanho, é a mesma quantidade. Se o divisor é o menor possível, a divisão fica mais fácil. Então, é melhor simplificar a fração. Quando temos uma fração, quando numeradores e numeradores grandes, o melhor é simplificá-los. Então, aqui eu tenho 16 24avos. Eu tenho dois números pares que eu sei que podem ser divididos por 2 ao mesmo tempo. Olha só, a gente já está recordando a parte dos divisores. 16 dividido por 2 dá 8, 24 dividido por 2 dá 12. Ou eu também posso dividir o 16 24avos por 4, porque tanto o 16 quanto o 24 são divisíveis por 4. 16 dividido por 4 dá 4, 24 dividido por 4 dá 6. 4 sextos. Ainda dá para eu simplificar? Quando eu estou simplificando, eu estou dividindo para que a minha fração esteja cada vez mais simples. 4 sextos ainda dá para dividir por 2, né? 4 dividir por 2 dá 2, 6 dividir por 2 dá 3. Se eu continuar dividindo aqui, eu vou ter 2 terços. Olha só que bacana. 2 terços eu já não consigo mais dividir, porque eu tenho dois números que não podem ser divididos ao mesmo tempo. Da mesma forma que é o 7/15. O 7/15 eu também não posso mais simplificar, porque não tem mais como eu dividir os dois pelo mesmo número. Então, o que é simplificar uma fração? É achar um número com que ele possa ser divisível, tanto o numerador quanto o denominador, até chegar num ponto em que não tem como mais dividir, certo? Então, essa é uma fração irredutível, quando eu chego num ponto onde não tem mais como simplificar. Olha só que bacana, eu adoro usar a parte da fração quando eu começo a dividir. Vocês estão vendo que só está dividindo comida e só comida gostosa? Pizza, depois bolo, agora chocolate. Vocês lembram que eu contei para vocês que o meu filho foi dividir uma vez os bombons e ele não conseguia dividir? Na fração também acontece isso. Às vezes a gente tá lá fazendo a janta, a mãe faz a janta, vai fazer um omelete e se não dividir direito, dá até briga na casa, né? O refrigerante tem que dividir no mesmo tantinho, senão dá briga. Da mesma forma, só quem tem irmão que sabe. Olha só essa situação. Carlos comprou uma barra de chocolate e comeu 2 pedaços. Maria comprou uma barra de chocolate igual a de Carlos, mas ela só comeu um pedaço. Eles decidiram juntar as duas barras. Quantos pedaços eles têm e quantas frações eles têm? Olha só que bacana. Eu estou falando da adição. Eu tenho aqui a barrinha do Carlos com a barrinha da Mariana. A barrinha dele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços do mesmo tamanho. Ele comeu 2 pedaços, então ele ficou com 4. Ela comeu um pedaço, ela ficou com 5, não foi? Então, ele tinha 4 de 6, porque ele comeu 2. Deixa eu ver aqui se entrou mais alguém. Micaele. Voltando aqui, ele comeu 4 de 6 pedaços e ela comeu 5 de 6 pedaços, não foi? Isso. Agora a pergunta é quanto que sobrou para os dois. Eles juntaram todos os pedaços, juntou os pedaços dele e os pedaços dela. Vocês viram que os dois comeram a mesma barrinha. Então, são 6 de 6. Ele tinha 6 pedaços, ela tinha 6 pedaços. O meu denominador não muda. Agora, ele comeu 4 e ela comeu 5.
quando foi juntar, o denominador continuou o mesmo, porque eram 6 barrinhas. Eles comeram junto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 6, ou seja, 9 sextos, certo? Então, quando eu vou somar, o meu denominador eu não somo, eu mantenho ele. Só vou somar o numerador. Fácil, fácil, fácil. Então, toda a adição de frações onde o denominador é igual, eu só vou somar o numerador, certo? Bom, lá naquele nosso link, vou esperar abrir aqui. Também tem algumas explicações sobre as frações. Aqui tem o vídeo que eu coloquei lá no grupo. As frações são chamadas de números racionais. São números que é dado pela coleção de todos os números que podem ser escritos sobre uma forma de fração. Então, todas as vezes que eu ver isso daqui, eu tenho números racionais. Então, a gente tem numerador e numerador, a gente já viu sobre frações aparentes. Então, aparente é quando eu posso dividir e dar exato. Fração imprópria é quando eu não consigo, eu tiro uma fração de um inteiro, olha só, 1 dividido por 4, porque não é 1/4, eu não tirei um pedaço de 4, então quanto que eu tirei de 4? 0,25. Aqui é a metade, então se eu tenho a metade, eu tenho sempre 0,50. Então, isso daqui vocês vão ver muito em várias ocasiões, olha aqui, ó. 1/2 é 0,5 ou 0,50, que é a metade. 1/4, 0,25. 8 décimos, então é 8 dividido por 10. Eu vou fazer a minha divisão. Olha só como é que eu faço a divisão. 1 não dá para dividir por 4. Então, o que eu vou fazer quando aqui é menor do que aqui? O que eu faço? Eu não posso tirar 4 de 1, então eu vou tirar um pedaço desse 1 que é inteiro. Então, eu sempre vou acrescentar o 0 e uma vírgula, tá bom? O que eu faço? Quando eu acrescento esse 0 e uma vírgula, 0 vezes 4 é 0. Coloco 1 menos 0 é 1. Eu vou descer um 0. Eu vou colocar um 0 aqui. Agora, eu tenho 10 dividido por 4. Quanto que é 10 dividido por 4? 4 dá para multiplicar por 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Eu vou descer outro 0. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Deu 0 aqui. Ok, terminei a minha divisão. Então, eu tenho 0,25, ou seja, 1/4 de um inteiro. Da mesma forma, fez aqui 8 dividido por 10. Eu peguei o 8 e dividi por 10 e fui dividindo até eu ter 0,8. 75 dividido por 100, também dividi, tive 0,75. Frações impróprias e mistos, a gente já falou. E aí, lá no finalzinho, número misto. Lá no finalzinho, aqui eu tenho como ler esses números com vírgula. Eu tenho 0,1 é 1 décimo, 0,12, 12 centésimos, porque eu tenho décimo, centésimo, e aqui eu tenho milésimos, 125 milésimos. Então, quando eu for falar o número na forma de fração, que é para substituir a fração, é 0,125, certo? Então, eu tenho décimo, centésimo e milésimo. O 1 é um milésimo, então eu coloco 125 milésimos, ou seja, 1 sobre 125. Frações equivalentes a gente já falou também, e lá embaixo tem os exercícios, que é o exercício que está aí para vocês fazerem, que é muito bacana. Faça a representação gráfica de cada uma das frações a seguir conforme o exemplo. Então, aqui eu tenho 1/4 é um pedaço de 4. Aí eu tenho letra A, 3/5, 3 pedaços de 5.
7/8, então eu tenho 8 pedaços, eu posso fazer uma pizza, posso fazer um quadradinho, pode fazer do jeito que vocês acharem melhor. E desses 8, eu vou pintar 7. Número 2 indica a fração correspondente à parte colorida em cada figura, como mostra o exemplo a seguir. Então, a parte colorida de cada um. Que bom, isso aqui é fácil, só para vocês recordarem mesmo. Aqui você vai determinar a fração. Número 4, um vendedor tinha 25 carros no pátio da concessionária. No mês de maio, em uma proporção, ele vendeu 16 carros. Considerando-se no total de carros, qual é a fração representada do número de vendas de carros efetuadas por esse vendedor? Bom, ele vendeu 16 carros de 25 que estava lá. Fácil, fácil. Aí eu tenho aqui letra A, B, C e D. Quando eu tenho uma fração, eu vou olhar se são 20 carros é o total, não é? Então, 25 carros é o meu denominador. Então, ele vendeu 16 de 25. Então, qual é a fração correspondente? Aqui, sabendo que as frações a seguir são todas aparentes, ou seja, todas são divisíveis, descubra o valor desconhecido aqui do jogo da velha em cada caso. Bom, aqui eu tenho um número que é divisível por 4, que dá 6. Vocês vão descobrir qual é esse número. Aqui o 72 divide por quanto, que dá 9. 156 dividido por 12 dá quanto? Aí na atividade de vocês vai só até os 5. Esses aqui a gente vai fazer depois. Então, fácil, fácil o exercício, dá para vocês fazerem sozinhos e tranquilos. A presença de vocês vai valer somente com a atividade enviada, porque eu tô vendo que tem menino que participa da aula no Meet, fica aí caladinho, quietinho, mas na hora de enviar a tarefa, tem que enviar a tarefa, tá bom? Deixa eu olhar o chat se tem alguma dúvida. Ah, tem, ó. Pedro Paulo já colocou, Mirela já colocou, Júlia Gabriele, Douglas. É isso aí, meninos. Alguém tem alguma dúvida ou tá tranquilo, tá de boa atividade? Então tá bom. Eu vou fechar a aula agora. Eu gravei a aula, vou postar para quem não assistiu. Um beijo no coração de vocês. Fiquem em casa, usem a máscara quando precisar sair. Se chegar alguém de fora, coloquem a máscara, mantenha a distância. Isso vai passar, se Deus quiser, tá bom? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau.